Boa Aê, noite. Agora oi sim. Alana, boa noite. Tudo bem? Tudo certo aí contigo? Muito frio aí, vento. Hoje tá frio. Hoje tá frio, Hoje tá. nossa. Mas ontem acho que É. faz. Ontem giou, né? Uhum, sim. Eu acho que nos próximos dias vai esquentar aí, né? Pelo que parece. Espero que sim, né, Rodrigo? Porque chega de frio já. Sim, sim, verdade. Animado com o tema de hoje? Animado, nossa, o pessoal votou em massa, né? Voltou, eu tava explicando antes de você entrar, que aí eu tinha deixado a caixinha de perguntas lá nos stories, né? E aí o tema vencedor ficou entre bullying, que o pessoal mais tinha votado também, e Aham, inteligência emocional. E acabou que na segunda votação a inteligência emocional ganhou assim de lavada. Acho que foi 9 sim. votos, 9-2, 9 para inteligência emocional e 2 para bullying, né? E antes estava colado os dois, né? Sim, Ficou tava no empate. mesmo. Eu mandei o sprint, né? Uhum, sim. Bom, Acabou que eu então, tirei que eu Alana, não tinha gostei. quando você quiser começar, né, de fato, aí você me avisa pra gente estar começando. Não sei se Pode começar? já começamos começando, então. Começamos começando. Tá certo. Então, como a gente está falando, né, o nosso tema hoje é inteligência emocional. E inteligência emocional, ao mesmo tempo que é algo muito falado, muito falado, até demais, né? A gente que está nesse meio da psicologia é o dia todo esse assunto assim de inteligência emocional, mas é algo falado muito rasamente, né? Não tem uma Uhum. profundidade no tema. É aquela coisa assim, no estilo de autoestima. Né? Autoestima todo mundo fala, mas ninguém fala exatamente. É falar, você tem que cuidar da tua autoestima. E ficar nisso, né? Você tem que ter inteligência emocional é importante. E fica nisso, não sai disso. Mas Então como hoje chegamos até, né? Como chegamos é, à inteligência emocional? O que que precisamos fazer? é exatamente o que é para começar, né? Eu sei que eu preciso, mas o que é? E hoje, nessa live, a gente vai sair disso, né? Vai sair de só falar você precisa e falar de fato sobre o tema. Espero que sim, né, Rodrigo? Sim, sim. O Precisamos Rodrigo dela. vou fazer o merchan. Você tem um material, né? Não sei se é um e-book. Como que Uhum, classificaríamos esse material que você constituiu, né, Rodrigo? sim, E você me mandou lá, eu visualizei. É um material bem completo. E porque assim, o que a gente acompanha na internet, como o Rodrigo disse, são publicações, algumas imagens. Percebo que o pessoal da área de coach também fala muito sobre uhum, inteligência emocional, principalmente porque tem aquela questão de metas, chegar a um objetivo. E para que consigamos chegar a um objetivo, é necessário um ajuste em alguns pontos que a pessoa precisa se realinhar para chegar aonde deseja, né? Então, eu não aham, sou coach, eu sou psicóloga, mas pelo que a gente observa nas publicações, né, Rodrigo, é muito postado isso, a sim, respeito de metas, de chegar aonde deseja, de ter um objetivo. Acho interessante, as pessoas precisam uhum, ter ambição, mas precisamos pensar também que as pessoas possuem alguns traumas, alguns eventos marcantes que precisam ser considerados para que a pessoa chegue até lá. Nós não podemos sim, desconsiderar traumas, né? E acredito que a inteligência emocional também consiste em evidenciar, em verificar aquilo que lhe afeta. sim. A, a gente chama de inteligência emocional, não é robotização emocional, né? Ninguém vai se Exatamente. tornar um robô que, sabe, que não tem sentimentos
e passa por cima de qualquer coisa. Como você Uhum. disse, né? Cada pessoa tem as suas particularidades, os seus traumas, e a inteligência emocional é justamente para ela lidar com isso, não para ela descartar, né? Não é para ela fingir que não tem trauma, que Isso. não dói, que não tem sentimento e seguir em frente. E o que que acontece, né? Muitas vezes na internet a gente visualiza uma venda, uma venda de ideias, e aí as pessoas ficam buscando isso e acabam por pensar, não, eu preciso disso, eu preciso chegar até lá, eu preciso concluir, eu preciso chegar até onde eu desejo, mas você esquece que talvez a sua bagagem seja diferente daquela pessoa que já está lá, ou até daquela pessoa que está postando, né? Uhum. Essas dicas infalíveis. Aqui nós estamos falando supostamente, tá, gente? É o que a gente visualiza na internet como um todo, não é? Sim. E aí vira um padrão, né? Parece que as pessoas estão sendo padronizadas, seguindo um molde, e aí desconsidera-se as dores, os fracassos, os pontos fracos, né? Que às vezes aquela pessoa que está em outro lugar, ela teve uma realidade diferente da sua e encarou a vida dela diferente da maneira com que você encara a sua vida. Uhum. Entende? Sim. Então, as realidades são diferentes e os pódios são diferentes também. Se é que te faço entender, o lugar do meu destino será diferente também, porque a gente não pode colocar uma régua e medir todo mundo na mesma medida. Sim. Sim. Claro que existem algumas coisas que são interessantes para você conquistar o lugar que você almeja. Identificar pontos fortes, identificar suas fragilidades e suas potencialidades. E aí eu já estou falando aí para frente, Rodrigo, muita coisa que eu já estou adiantando para vocês o que eu vou falar. E mais tarde eu vou falar sobre os 4 pilares, mas o Rodrigo tem que fazer a fala dele. Vamos seguir Sim. o roteiro. Até antes de a gente começar aqui na live, Alana, eu estava falando com uma amiga minha e ela estava contando de uma experiência dela com terapia e tudo mais, que ela sentiu assim que estava sendo enquadrada num pódio, sabe? Como se ela tivesse. Ela me disse assim: poxa, eu fui lá, mas a pessoa não trazia algo para a minha realidade. Parecia que eu tinha que deixar de ser eu para resolver os meus problemas. Então, eu Uhum. não podia lidar com a minha situação sendo do jeito que eu sou. E daí eu tinha que, sabe, deixar todo o meu eu de lado, desconsiderar e entrar num padrão ali que estava sendo colocado. E não é isso, né? Não é Não é isso. isso. É longe disso. É justamente você conseguir do teu modo fazer as coisas, Uhum. né? Exatamente. Nós temos que considerar a singularidade. Antes de Sim. tudo, você quer chegar a algum lugar, né? Porque inteligência emocional tem a ver com alcance de objetivos. Então Uhum. você precisa se considerar. Considera a sua subjetividade antes de considerar de qualquer outra pessoa. Considere-se primeiro. E aí depois a gente vê o que resta. Também precisamos da influência do externo, mas primeiro a gente precisa resolver as nossas questões pessoais, identificar aquilo que me afeta, aquilo que me atinge. Poxa, eu sou bom nisso. É esse o canal. Poxa, eu não vou muito bem nessa Sim. área, não sei, não gostei, não desenvolvo aqui. Então, é diferente, né, Rodrigo? É diferente. Uhum. Aí a gente acaba observando assim vidas maravilhosas em rede social. Nossa, todo mundo tem um carrão, todo mundo passeia, todo mundo viaja, tira foto não sei aonde, tá num restaurante Uhum. legal. Aquele restaurante é caro. Poxa, eu nunca fui num restaurante caro. Tá, às vezes esse ser humaninho, ele trabalhou o mês inteiro para ir naquele restaurante
E ele não postou a semana inteira dele, ele postou só o final de semana, que é o momento que ele tinha para curtir. Uhum. E aí a gente anula todo o resto e vê só a parte que a pessoa quer mostrar. Sim, sim. Para que eu consiga almejar, chegar em um lugar de destaque, ir naquele restaurante que seja, eu preciso de um processo. E aí vem o Rodrigo e fala, Alane, seus processos. Mas é Uhum. verdade. Gente, ninguém cai de paraquedas, a não ser que você seja herdeiro, né? Mas ninguém cai Sim, de paraquedas em um determinado lugar e não tem como você ficar ali a vida inteira, porque a vida é constituída de fases. Os nossos momentos estão aí para mostrar isso. Se eu estou em um lugar que hoje eu não gosto, não estou muito afim disso, espera, aguarda, dá o seu melhor, considera a sua singularidade e mais tarde a gente vê no que vai dar, né? uhum. E mais tarde a gente vê aonde que você vai estar. Mas se dedique. Isso também é importante, né? A Sim, dedicação, a disciplina, a organização. Porque inteligência emocional tem a ver com gerenciar emoções. Então, exatamente. gerenciar tem a ver com identificação, que nós estamos falando desde o início. Identificar. Se eu sei aquilo que me afeta, eu tenho muito mais sucesso quando eu me deparo com um problema em saber lidar com aquilo. Mas tudo parte do início, da primeira identificação, da raiz do sintoma, né? Uhum. E aí depois, E as eu tô falando demais, emoções, eu sempre falo bastante. as emoções, os sentimentos não são algo que precisam ser o nosso sofrimento, né, Alana? Muitas vezes Isso. se torna sofrimento, mas isso não quer dizer que tem que ser tratado dessa forma. Que Uhum. quando você está se sentindo triste ou está se sentindo mal, você tem que aceitar aquilo como diz, se jogar na tristeza, né? Não, é algo que você pode estar lidando com aquilo. Não é algo a ser evitado ou combatido. Uhum. Muito boa É, essa fala. essa desconstrução de você ter que enfrentar o que você sente é importante para justamente ter essa inteligência emocional, né? Eu fiz até um asterisco aqui. Para Aham. entender inteligência, é necessário entender a emoção. Uhum. Sim, E aí eu li um artigo muito interessante que ele começa falando de inteligência e de emoção. E a partir de vários estudos, hoje em dia nós podemos até medir a inteligência através de testes, né? A escala Wechsler surgiu há muito tempo atrás, aí foi tendo as suas alternâncias, e hoje em dia nós conseguimos até medir a inteligência de crianças, né? Que seria o coeficiente de inteligência. aham. Mas nas O novas QI. versões, Oi? O O QI, né? QI, Coeficiente de inteligência. QI para pessoas. coeficiente de inteligência, QI. Aí você, nossa, mas eu vou medir minha inteligência ou vou ser burro ou vou ser muito bom, né? Não Uhum. tem isso. Entende? Não tem ser muito burro ou ser muito inteligente. A questão é você gerenciar aquilo que lhe afeta. Um dado aí, né, Rodrigo? Um dado que a gente tem em mãos e estamos compartilhando com você. Mas as novas referências, aí nós já estamos entrando em Daniel Goleman, que hoje em dia é muito utilizado por coach também. O Rodrigo me Sim, que falou foi de o 5 inicial lá, né? Ele Oi? que começou a difundir a questão da inteligência emocional. Ele que começou Sim, com isso. Aí depois veio mais pessoas que adaptaram, acrescentaram algumas coisas, né? teve as suas alterações também, assim como Sim, lá do século XIX até hoje, né, teve as suas alternâncias. E para as crianças, nós falamos em educação socioemocional.
Para os adultos, nós já falamos em inteligência emocional, né? E assim, o primeiro pilar que eu vou te falar aqui é autoconsciência, ter consciência de si, identificação. Quando eu sei de mim, é muito mais fácil eu reagir diante de uma situação, seja ela prazerosa ou seja ela desconfortável, desfavorável a mim. Então, evidenciar a sua consciência, ter noção daquilo que você tem dentro de si, daquilo que passa na sua mente. Os dois primeiros pilares é sobre você mesmo. Os outros pilares é sobre você e o trato com os outros. Temos a autogestão, que é a capacidade de dominar impulsos que seriam desintegradores. Aquele momento de ira, vamos dar um exemplo aqui, Rodrigo. Estou no trânsito caótico de Ponta Grossa, horário de pico, 6, 7 horas da noite. Aí você passa na frente do total e abre o sinaleiro e fecha o sinaleiro e você ainda não passou. Aí você começa a ficar estressado. Aí você vai se estressando. Se uma pessoa buzina para você, você tá com o sinal, tá no sinal vermelho, tá com o sinal fechado. O cara Já que tá atrás, bate o ele não tá nervosismo. vendo o que tá acontecendo. Uhum. Aí você tira a cabeça para fora e xinga ele. Nesse momento, o que falou mais alto? A paciência, a tua racionalidade ou o teu instinto? A tua ira? Uhum. O que você acha, Rodrigo? É a impulsividade, né? A impulsividade. Impulsividade. E o segundo pilar fala justamente disso, autogestão. Talvez se você tivesse um pouquinho mais de paciência, você evitaria um transtorno. E se Uhum. você não souber gerir este impulso, pode te causar consequências maiores, consequências drásticas e desintegradoras. Faz sentido. Sim. Terceiro pilar, empatia. E eu amo essa palavra empatia, eu amo trabalhar a empatia com as crianças. As crianças têm um poder de reconhecimento, as pessoas têm um poder, as crianças, né? Têm um poder de se colocar no lugar dos outros, dos colegas, de sentir como o outro está sentindo. É isso que consiste em empatia. Você se colocar no lugar do outro, mas não de longe, porque isso é simpatia. É você ser gentil, é simpatia. Agora, empatia é você sentir como o outro. É quando uma pessoa tá lá no buraco fundo, imagine a cena. A pessoa tá lá no fundo do poço. Aí Uhum. tem outra lá de cima que fala assim: Oi, tudo bem? Como é que tá aí? Aqui tá escuro. Mas pelo menos você tá em um lugar escuro. Essa é a pessoa simpática. A pessoa Uhum. empática se joga com você no buraco fundo e fica lá com você. Sentir como o outro. Presenciar o momento tal qual o outro. Aí nós temos o quarto, que seria habilidade social ou destreza social. Aí nós falamos de vínculos. Inteligência emocional depende de uma série de fatores, mas quando você tem esse pilar como fundamental, saber como agir, saber se comunicar, transmitir a palavra, persuadir. Persuadir é uma palavra feia, assim, uma palavra forte. Mas Uhum. persuasão significa que, através do poder da palavra ou da tua agilidade, você consegue obter mérito de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você procura. Destreza social é muito importante nos dias de hoje. Nós precisamos do veículo da comunicação para transmitir a linguagem, para transmitir a palavra, para informar o outro aquilo que você precisa e saber se comunicar. Uhum. Certo? Aí um exemplo a gente pode citar uma festa de aniversário onde tem duas pessoas. E uma festa grande desses jogadores de futebol, que tem 10, 20, 50, sabe lá quantas pessoas. Destreza social. Talvez na casa daquele jogador seja pela fama, ou talvez seja porque ele sabe constituir vínculos.
Sim. E aí, assim, numa outra referência que eu tenho, não sei se eu misturo ou não, o Rodrigo falou em 5 pilares, mas nas referências que eu encontrei, gente, eu achei 4. E quem tá mandando coraçãozinho? Boa noite, pessoal que tá entrando. Meu Deus. Aí eu O tenho quinto aqui pilar. um pilar que eu escrevi há muito tempo atrás em outro caderno, que é ressignificar. Uhum. Depois, Rodrigo, você fala o teu último pilar aí. Mas ressignificar. Eu acho também sensacional o poder de resiliência, ressignificar. Por quê? Você pega aquela situação desmontada e caótica e você dá novo sentido a. Ressignificar consiste em dar novo sentido a algo, modificar, moldar, deixar de olhar, por um lado, é pessimista e moldar essa visualização da situação, deixar otimista. E que é isso que a gente precisa hoje em dia. Precisamos ter visão otimista sobre as coisas, porque nenhuma fase é eterna, nenhum momento é eterno. Se nós estamos passando por algo que não é tão satisfatório assim, paciência, isso logo vai passar. Assim como nós estamos em uma fase muito boa, em um momento muito bom, paciência, isso também vai passar. Uhum. E a inteligência emocional, partindo desses pilares e de mais outros que você encontrar na tua vida e no teu cotidiano, vai fazer com que você enxergue a situação de outro prisma. Vai fazer com que você identifique fatores importantes do teu cotidiano, da tua situação, e você amplie isso com seus olhos e dê novo sentido. É isso que a Sim. gente precisa. Ter bons vínculos, falar aquilo que é necessário, ser conveniente, que hoje em dia nós precisamos de conveniência, né? Porque nós não vivemos Uhum. sozinhos, nós precisamos do próximo, não é verdade? Sim. Até Nós vivemos porque num coletivo, né, Rodrigo? é, a gente não basta estar bem, né? É preciso também saber se relacionar bem. Agora, é muito difícil você se relacionar bem se você não está bem, né? Então acaba virando um ciclo, assim, que você não está bem, não se relaciona bem. Daí fica pior, se relaciona pior. E você trabalhar a inteligência emocional é trabalhar a si, mas também é trabalhar a sua relação com o outro, né? A inteligência emocional é para você? Sim, mas também é para a tua relação. E o quinto pilar ali que eu tinha falado, Alana, é a questão da automotivação, de você conseguir Ótimo. reconhecer, de você conseguir manejar, de você ter essa habilidade social, ter a empatia e também ter a Uhum. motivação, né? Que Exatamente. para você conseguir seguir em frente. É porque se não tiver motivação, não faz sentido. Aham, Você tem que ter uma motivação, você tem que ter algo pelo qual você queira, você deseje a mudança, você deseje, enfim, estar sim. ali. A motivação é a origem de tudo, né, Rodrigo? Aham, sim. É o que vai Para manter, você né? tomar uma atitude, enfim. Sim, verdade. A minha parte da live já falei. Ai, só fiquei falando eu. Dá para a gente falar também, Alana, como desenvolver a inteligência emocional, né? Que é algo bem importante também. O pessoal pode ficar meio perdido assim, poxa, mas por onde começar, né? O começar que é tão difícil, por onde começar? Então, baseado no que você já disse até dos pilares ali, é se percebendo, né? Se perceber já é um bom começo. Você identificar suas emoções, você perceber como você se sente, você ter essa percepção sua do seu emocional, de si mesmo,
e até das suas relações, é algo bem importante para esse começo, né? Também a questão da autorreflexão, de você estar refletindo sobre o que você está fazendo, o que você está sentindo. E essa reflexão não é criticar, né? Não é ficar julgando. O que eu estou fazendo é ruim, o que eu estou fazendo é bom. Mas é você pensar sobre isso. Daí também tem o uso da mindfulness, e eu acrescentaria não só a mindfulness, mas outras formas de você estar se expressando, colocando seus sentimentos também para fora, né? Que daí entra já a questão da arte também, a escrita criativa, tudo aquilo que a gente já conhece, que ajuda a pessoa, por exemplo, que está com raiva, a colocar a raiva para fora sem ser jogando ela em alguém, né? Sem Sem ser... ser de forma nociva, prejudicial, né, aos outros. Sim, de uma forma saudável. Porque, por exemplo, a raiva. Não é porque você está com raiva que você tem que engolir ela seco e, sabe, e sumir com ela. Não é assim também. Você precisa jogar para fora a raiva. E tem jeito de fazer isso sem ser algo nocivo, como a Lana disse, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, tá muito difícil de suportar? Você acha que vai explodir a qualquer momento? Pois procure válvulas de escape. Essa é uma frase que eu sempre uso, assim. Dê um jeito de tirar isso. Não de uma forma nociva, desagradável, que possa ferir os outros. Mas tem sempre as válvulas de escape. Tem pessoas que leem muito. Tem pessoas que saem com os amigos, tem pessoas que usam aptidões ao seu próprio favor, tem pessoas que, sei lá, caminham, tem pessoas que nadam, praticam esportes. A gente tem que arranjar um jeito de canalizar a raiva, canalizar aquele sentimento que é nocivo e que vai te prejudicar algum dia. Porque a tendência é, quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente exclui, finge que não está acontecendo, guarda para si, uma hora isso vai precisar ser canalizado, vai precisar sair esse sentimento de você. Sim. E aí, Ou como que a se gente torna o faz? que a gente chama de psicossomática, né? Ou As então vira doenças que essa manifestam no doença corpo. somativa no seu corpo. Aham, E hoje é sim. muito comum, principalmente pós-pandemia, a gente percebe, nossa, mas eu não tinha dor aqui, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. É a famosa somatização. Não existe uma raiz, não existe, na verdade, a raiz existe, né? Começa aqui. Aham. Mas assim, não existe uma explicação científica ou que apareçam nos Uma exames. causa física, né? Foi aquilo. É uma causa física. A pessoa aparece aqui com um exame, com não sei o que, fiz tudo que é tipo. Não sei de onde vem. Eu falo, eu sei de onde vem. Aham, sim, Vamos fazer terapia. sim. Ou desenvolve outras coisas, né? Que nem a pessoa não sabe manejar a insegurança e daí acaba, por exemplo, comendo compulsivamente, né? Desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão ali. Então, acaba o não saber lidar com os sentimentos é extremamente prejudicial, né? Principalmente ansiedade excessiva, né? Tem pessoas que comem muito desesperadamente. Eu sou ansiosa também, como bastante. E tem pessoas que se fecham, não comem. Estou ansiosa, não vou comer nada. Fica um dia inteiro sem comer. Uhum. Então, cada corpo manifesta de um jeito, né? Sim, sim. E por isso que a inteligência emocional é tão importante, né? Ela livra a gente de estar descarregando em nós mesmos e nos outros os nossos sentimentos, né? A gente aprende a lidar com eles e aí a raiva não sobe para o outro que está do lado. A raiva não sobe sobre você mesmo. Que em muitos casos também a pessoa, digamos, não joga a raiva no outro, mas ela joga em si.
Ela traz essa Uhum. raiva para si. Se E quando ela autoculpabiliza. às vezes até se agride, né? Tem atos contra si mesmo. Então, por isso que é importante estar desenvolvendo a inteligência emocional. Até porque, Além, assim, a pessoa tem que ter ciência, né, Rodrigo, que ela não pode prejudicar seus vínculos uhum, próximos, porque se você está no momento indefeso, não sabe como agir, não sabe como canalizar essa raiva, não sabe o que fazer, não prejudica seus vínculos. As pessoas não têm culpa do que se passa, né, dentro de você. e nem a Então, si mesmo, né? Nem a e si nem mesmo. assim mesmo, exatamente. Então, existe sempre o recurso, existem alternativas. E nós precisamos buscar a que seja mais adequada para você, para cada sujeito. O que não dá para deixar é o sofrimento ser manifestado dia após dia sem resolução. Então Sim, a gente não deve se acostumar com a dor e com o sofrimento. Eu passei a minha vida inteira assim. E aí a pessoa acha que a rotina de sofrer é uma rotina constante e que ela merece isso. Sempre foi assim. Mas uhum, não é natural do ser humano sofrer, sabe? A gente precisa ser feliz. A gente precisa pelo menos tentar, né? Ter uma realidade diferente. E para isso sim, precisa de iniciativa, precisa buscar uma resolução. sim. Buscar uma perspectiva de mudança, né? Não de comodismo, de conformismo, ou de normalização, né? Achar é Normalização. normal, todo mundo sofre e, É muito né? frequente a normalização do sofrimento. E não, gente. Uhum. Né? Nós vamos passar pela dor, com certeza, nós vamos passar pelo sofrimento. Mas a gente tem direito também de experimentar o lado contrário da moeda. Sim, sim. Até não tem muito a ver com o assunto, mas eu tava lembrando de uma história que fala muito disso também, da normalização. Que é assim, uma mulher, ela fazia um peixe assado sem cabeça. E daí, você conhece? Pode falar, mas Conhece? é boa. É boa, né? É Então, boa. Mas seguimos, né, Rodrigo? Se cair, seguimos. vamos torcer para que não caia, né? Acontece. Cair, caiu, né? Fazer o quê? Se cair, a gente Acontece. tem que só se cuidar para não machucar. Nossa, muito bem. Mas tudo bem. Então, a gente está falando de normalização, né? E daí a história do peixe é justamente que a mulher fazia o peixe sem cabeça, daí o marido pergunta para ela por que ela fazia sem cabeça. Aí ela fala, poxa, eu não sei, na verdade eu aprendi assim com a minha mãe. Minha mãe sempre fez assim. Vou perguntar para ela, né? Aí foi perguntar para a mãe e a mãe falou, poxa, também não sei, na verdade eu aprendi com a minha mãe, né? A minha mãe sempre fez assim e eu também. E daí depois, quando elas foram falar com a avó da mulher, eles descobriram que ela fazia o peixe sem cabeça, era só porque não cabia na forma. E moral da história, todo mundo estava repetindo sem saber exatamente o porquê repetir aquilo. E E com aí os foi nossos passando de sentimentos não é geração em muito geração, diferente, né? né, Alana? A gente acaba, não, com a raiva você tem que engolir seco, né? Você tem que se controlar e fazer as coisas, ou você tem que falar mesmo e doa quem doer. Você acaba repetindo isso sem ter uma avaliação sua disso, né? Uhum, exato. Aí vira um ciclo Aham, intermitente, né? A gente nunca vê o fim disso. sim, Com o sofrimento também, né? Às vezes o sofrimento ele vai tendo novos estímulos e aí você não consegue ter uma visão otimista sobre as coisas e você vai repetindo fragmentos
Isso também vale para crenças limitantes, né? Mas por Uhum. quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu repito isso? Então, Sim. os ciclos, eles precisam ser finalizados para que venham novos estímulos, para que venham novas oportunidades, para que venham novas histórias. Para que a gente consiga viver algo diferente, algo novo, precisamos encerrar o ciclo do passado e viver de acordo com o estímulo novo, o estímulo do momento. E passar a identificação através do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Precisamos identificar também. Verificar se vale a pena sentir da forma como sentimos ou se vale a pena a mudança. Vamos identificar o que se apresenta ao nosso redor. Talvez esteja aí a chance da mudança e a gente só não percebeu. É, verdade. E quem não muda, quem continua na mesma, acaba se deparando com os mesmos problemas, né? E Não tem como muitas a gente vezes, fazer coisas iguais e querer novos resultados. Isso não existe, né? sim. E às vezes a pessoa não entende que isso é dela, né? Ela quer jogar no outro. Daí ela fala assim, eu não tenho amigo de verdade, porque todos os meus amigos se afastaram de mim. E daí você vai ver por que que se afastaram, né? Porque é uma pessoa que desconta nos outros. E daí tem Uhum, como não se afastar? Não tem, né? é verdade. Mas a culpa é de quem apanha, não é de quem bate. Geralmente. É, Olha e daí só. quando a pessoa consegue mudar isso e para de descontar nos outros, magicamente os amigos de verdade aparecem, né? Magicamente. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite. Mas é essa questão, é muito mais fácil, né? Jogarmos a responsabilidade para os outros. É como se fosse uma autocompensação, né? Então, isso não é responsabilidade minha. Isso que está acontecendo ao redor não é responsabilidade minha. Então, o que é a vitimização? A vitimização é você obter atenção por aquilo que talvez você esteja produzindo, esteja culpando os outros, né? E quando as pessoas se vitimizam, querendo ou não, elas ganham a atenção, elas ganham a afetividade, elas ganham o acolhimento. E aí a pessoa tem um ganho secundário com isso. Então, assim, toma cuidado com aquelas pessoas que reclamam demais. Toma cuidado Uhum. com aquela pessoa que não vê o que acontece ao redor, aquela pessoa que não tem noção de realidade, que só olha ao redor do seu umbigo ou que não consegue identificar em si o eixo da situação tá errada. Porque às vezes não é dos outros, é parte de mim o erro, né? Sim, Então, temos que tomar cuidado com as pessoas que só reclamam, com as pessoas vitimistas, que sempre tem motivo para reclamar. Nunca tá legal. Aquela pessoa que se pergunta assim: tudo bem? Como foi seu dia? Nossa, foi muito tenso. Tá doendo aqui, começou uma dor nas minhas costas. Tô devendo horrores. Às vezes a gente deve, né? Mas, sabe, a pessoa que faz da situação algo sobre si e sempre algo de cunho negativo, sim, né? Então, com certeza, a pessoa tem momentos bons na vida, mas ela só quer transmitir a você aquilo que é de ruim, porque ela quer atenção, ela quer alguém que a escute, ela quer evidenciar o negativo para ela obter atenção, para ela obter um ganho secundário com isso. Porque quem sabe lá com outro coleguinha deu certo, né? Então eu vou tentar de novo. A gente uhum. só persiste no comportamento se deu certo, senão a gente muda. Sim, sim, é verdade. E, assim, é importante justamente a inteligência emocional para despertar disso, né?
Você sair desse ciclo, que nem a gente está falando, e conseguir ir um passo além do que só reclamar, do que só descontar nos outros, né? Mas você refletir sobre isso, você aprender a manejar isso, manejar o que você sente, tudo isso Das faz emoções, diferença, né? faz diferença. Ter Eu uma trabalho, eu válvula trabalho de muito escape. emoções. Perdão, Rodrigo, pode continuar. Não, eu só ia falar de ter uma válvula de escape, né? De não ficar jogando nos outros ou guardando para si, mas ter uma outra forma de lidar com isso. E é tão importante a autoobservação, sabe? Porque parece que a gente vive em ciclos, né? Isso não é um caso à parte, um caso exclusivo. Nós vivemos em ciclos intermitentes. Quando nós passamos a identificar, parece que tudo estava ali, só esclareceu, sabe? Uhum. E exige muita prática, porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade nos ombros dos outros, né? A gente verifica a situação, sempre faz algo, né, de acordo com aquela situação, que eu tô certo, apesar de eu estar errado. Não, eu faço com que a situação esteja certa. Isso não me permite a mudança, isso não me permite o crescimento. E isso não me permite lá na frente obter a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional começa com você, depois é sobre o outro. Primeiro parte dessa Uhum. identificação. Você consegue poupar o vitimismo se você identifica, se você tem noções do que é real e do que acontece no momento, né, no contexto. Você A consegue, culpabilização. você diminui a autoculpabilização também, que tem aquelas pessoas que no mesmo. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Gabi. Naquele mesmo intuito em que as pessoas se vitimizam, também tem a pessoa que se culpa por tudo que acontece, aí já no teor Sim. negativo, né? E assim, quando você passa a identificar, você percebe que às vezes o problema também não está em si e o problema às vezes não está nos outros, mas as circunstâncias acabaram que aconteceu dessa forma, e paciência, né? A gente não precisa ficar achando culpados. Ai, meu Deus, travou. Tá aí, Rodrigo? A minha internet tá funcionando. Bom, eu vou continuar a falar. Então, pergunta a si mesmo. Ih, lá, caiu. Gabi tá aí ainda? Deu certo, Rodrigo? Caiu a live, Elana. Meio dos BO, caiu a live. Mas, enfim, só vou concluir a minha fala. Aham. A si mesmo, onde isso me magoa, né? Assim como a chuva, a gente não pode impedir que ela não caia, porque talvez não depende só de nós as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas se eu tenho a identificação do que acontece no redor, isso se torna muito mais fácil, né? Isso se torna muito mais fácil de eu presenciar, de eu sentir e a partir daí lançar novas soluções, Sim, certo? Por que isso me magoa? Quanto isso me magoa? Por que isso me fere? Por que isso está fazendo mal para mim? uhum. Identificar aquelas questões que nos afetam, né? Sim, Identificar a emoção e o porquê disso. A partir daí, nós desenvolvemos a inteligência para gerir essas emoções. sim. E veja, Lana, é tão doido isso, porque quando a gente é criança, a gente sabe fazer isso, sabe? Ninguém ensina para nós, mas a gente sabe. Você tá mal quando você é criança, você vai lá e você
sabe, se expressa e chora e faz o que for, e daqui a um tempo você tá bem, né? Às vezes no mesmo dia. Quantas vezes a gente vê criança que tá mal, tá, sabe? Passa 20 minutos, já tá feliz da vida, brincando, como se nada tivesse acontecido. E aí acaba que os adultos nos estragam, né? Fala, não pode chorar, não pode fazer isso. E fica tentando enquadrar a criança ali, e daí a criança não chora, não faz nada, não fala, né? Eu tô com dor, mas não pode falar, né? Fique quieto, se comporte. E daí fica aguardando as coisas, e aí faz mal para ela. Então, quando a gente é criança, a gente já sabe como agir e como reagir às nossas emoções, né? É algo natural nosso, que acaba sendo reprimido. A gente acaba reprimindo. Não pode falar isso, não pode sentir isso, não pode chorar, né? E aí, depois de adulto, a gente tem que reaprender, Uhum. retornar, né? Retornar lá nos primeiros eventos em que se deparamos com as emoções, tanto negativas quanto positivas, né? Sabíamos lidar. Sim. Ou então, estávamos dispostos a sentir, porque as pessoas não se permitem sentir, as pessoas evitam. As pessoas, eu também, somos Uhum. ensinados assim. Sim. Tanto que a gente está com dor de cabeça, a gente toma remédio não é para resolver o problema, mas é para não sentir a dor de cabeça, né? E isso acontece com as emoções também. A gente joga para dentro e às vezes até usa de outras coisas para lidar, né? Vai lá, se joga no álcool, vai lá, abusa da comida, vai lá, faz, sabe? Faz mal para si, faz mal para o seu corpo. Como a gente já disse, faz mal até para o outro, porque você não sabe lidar. Poxa, sabe? Nós Tem outras tentamos formas de achar lidar rotas com de isso. fuga, né? É, é. Rotas de fuga, mas que fazem mal para nós, né? E que não resolve nada. E que não resolve, exatamente. Eu fiz um trabalho um tempo no Alcoólicos Anônimos de Ponta Grossa aqui. Que legal. E assim, é incrível como o álcool, ele parece ser algo assim, né, tranquilo, normal, mas quando você tem um abuso do álcool, quando você se torna um refém do álcool e não alguém que usa álcool somente, mas um refém dele, cara, a delegacia é o lugar mais tranquilo que eu posso encontrar, porque é daí para pior, sabe? Tem casos ali de pessoas assim que sempre tiveram a vida tranquila e nenhum problema, e Uhum. bebeu, atropelou alguém, fugiu, foi parar na delegacia, depois foi preso e se envolveu em mais coisa. E Porque tudo não isso porque consegue viver sem o vício, né? e tudo isso começou como, sabe? Começou porque ele falou, vou dar uma experimentada. Começou porque ele estava feliz da vida e falou, vou comprar uma cerveja para comemorar minha alegria. Não, não foi assim, né? Oi, Foi uma Ellen, boa pessoa, noite. Que foi bom que você Ellen, entrou. foi uma pessoa que não soube lidar com o seu emocional e começou a jogar aquilo no álcool, né? Até chegar onde chegou. Ou então, pensando anteriormente, lá atrás, uma criança ferida, uma Uhum, criança que não soube lidar com os seus sentimentos. Então, eu acho assim que a escapatória para as pessoas que não sabem lidar com o vício, não sabem gerir os seus impulsos, né? Essa rota de fuga, essa rota de fuga nos vícios, parece ser um caminho assim fácil, prático. Eu já conheço.
mas depois a consequência é tão drástica. Uhum. E para os outros parece ser tão banal, mas para quem está na pele, para quem sente de verdade, sabe aonde dói o calo, né? Sabe o que Sim, aconteceu, sabe da trajetória para chegar até ali. Então, por isso que a gente tem que olhar para o outro, né? Aí, ali voltando no pilar 3 com muita empatia. Se colocar no lugar do outro de verdade. Porque existe um histórico, existe um percurso para que o sujeito chegue àquele determinado momento. sim. Pessoal entrando aí na live. Boa noite, gente. Obrigado por vocês. Boa noite, pessoal Oi, que tá Cléia, entrando. tudo bem? A Cléia foi muito importante no meu início de profissão, Rodrigo, quando eu fui trabalhar lá em Ivaí. Lá em Ah, Ivaí, que eu trabalhei legal. aonde? Uhum. Pra mim não tá Agradeço. aparecendo o chat, não sei por quê. Mas Uhum. que bom que o Rodrigo, pessoal tá aí você também. teria algo mais a falar? Porque eu já Já deu falei uma hora de demais, live, né? já deu um pouquinho mais. Sim. Eu trabalho muito emoções com as crianças. Eu acho Uhum. importante começar desde o início, principalmente no período da vida escolar, né, onde se encontram, onde estão ali muitas mudanças. E é um momento muito importante da vida da criança, né, a vida escolar. E ali é importante começar o trabalho socioemocional, porque ali ela se depara com situações que não são tão favoráveis assim, né? Talvez com professores, talvez com matéria mesmo. Existem crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem e fatores emocionais, né? A bagagem que ela traz de casa e que acaba influenciando nas aulas, na aprendizagem dela. E, Uhum. e nesse momento, quando ela começa a dar de frente, a reconhecer as emoções, nesse momento ela começa a identificar. Depois de adulto, é muito difícil a identificação desses fatores que eu já disse para vocês. É muito difícil direcionar as nossas emoções quando já temos um histórico, né, de não sinta, não chore, Sim. não é nada. Então, fomos repreendidos por muito tempo, certo? Quando estamos na fase adulta, a dificuldade é maior para lidar com os nossos sentimentos. Mas quando estamos ainda na infância, se começarmos a pensar por esse lado de emoção, de sentimento, de reconhecimento daquilo que eu estou sentindo agora e qual é a consequência disso, essa identificação sobre um contexto geral, mais tarde eu acredito que teremos adultos menos alienados, seres pensantes e que terão uma certa convicção que querem chegar mais longe, né, através dessa identificação. Então, tudo começa na infância, tudo começa do Sim. início. Então, Sim. por isso que eu acho interessante, sabe, Rodrigo, estar compartilhando aí com vocês, como é importante trabalhar emoções desde a infância. E é um efeito cascata, né, Alana? Porque essa criança que sabe lidar com as suas emoções, quando ela for adulta e tiver os seus filhos, ela também vai transmitir isso. Agora, se Exatamente. for o contrário, sabe Porque ela lidar, foi ensinada assim. é, Ih, travou de novo. voltou? Pode falar, pode falar. Então, quando ocorre o contrário, que ela não aprende, ela acaba levando também isso para o filho, né? Mas quando ela Uhum, aprende, aí já forma uma cascata. Dali para frente, vai ter mais chance que aquela criança possa estar entendendo as suas emoções, né? uhum. É isso mesmo. Precisa ter um início. E Sim. quanto mais precoce, melhor. Aham. Pessoal, dá para finalizar, Rodrigo? Não sei. Gostei Vamos muito desse finalizar. tema. Apesar de eu ter falado, eu sempre falo bastante, né, gente? Falo demais.
Mas, assim, obrigado pela participação de vocês. Na próxima live, mandem perguntas, participem com a gente, conversem com a gente, né, Rodrigo? E Sim. os temas também a gente vai deixando durante a semana na caixinha. Eu acho interessante falar de bullying, até porque também bullying é um assunto que, né, acredito que as pessoas já passaram em algum momento da vida por uma situação de algum xingamento surgiu, né? Uhum. Felizardo daquele que não teve isso na sua vida escolar, em algum momento, em alguma fase. Mas enfim, a gente pode ir deixando os temas na caixinha. Obrigado a vocês que participaram, que interagiram e que entraram para assistir a nossa live. Obrigado a todo mundo aí que participou. Foi muito legal discutir esse tema. Acho que deu para a gente trazer muitos aspectos importantes, né, de tudo isso, da inteligência emocional, e que a gente possa ter contribuído, né, para a vida de alguém aí, de estar Espero que aplicando isso. esclarecemos em algum momento, né, É, Rodrigo? Espero que sim. sim, sim. E é isso. E agora vamos jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.